fortunas é que as tentativas que já foram feitas mundo afora nem sempre produziram os melhores resultados, não porque seja injusto, mas porque, do ponto de vista prático, você tem fuga de capital, você tem mudança de domicílio fiscal. Nem todo super rico, você deve imaginar, está disposto a pagar imposto, né? Em geral, essa turma tem uma certa dificuldade em encarar o fisco. Então houve tentativas nesse sentido que não deram resultado, não deram o resultado esperado, né? Embora todo mundo que você pergunte fala, não, é óbvio que o super rico tem que pagar imposto, tem que ter a sua justa contribuição para o planeta, para o país e para tudo mais. O que nós fizemos? Nós levamos para o âmbito do G20 a proposta. Nós levamos para o G20 para que esse imposto sobre riqueza seja um tributo cobrado internacionalmente. Não importa onde a pessoa esteja residindo, se ela tem bilhões de dólares, ela tem que ser tributada, não importa para que país ela pague o tributo. Ela escolhe um país para morar, ela vai pagar aquele tributo para aquele país. Se ela mudar, ela não vai escapar do tributo, ela vai pagar para outro país. Então, a dinâmica do G20 foi passar a discutir tributação sobre indivíduos e não só sobre empresas, né, como os pilares da OCDE, né, o 1 e 2, prevêem, né, que é você ter uma taxação sobre Big Techs, por exemplo. As Big Techs atuam no mundo inteiro e nem sempre pagam os impostos devidos. Então está sendo feita uma tributação internacional para que cada país consiga cobrar a sua justa parte na riqueza produzida por uma Big Tech. A mesma coisa está sendo pensada para o caso de indivíduos super ricos, indivíduos que têm patrimônio de bilhões de dólares. Os 20 países do G20 assinaram um comunicado aqui no Rio de Janeiro, né, na terceira reunião dos ministros de finanças. O Brasil preside, né, o G20, eu presido o track financeiro, o Mauro Vieira preside dos diplomatas, e vai ter uma cúpula agora no final do ano com todos os chefes de Estado. Aí não são os ministros, são os próprios presidentes ou primeiros ministros que vão estar no Rio de Janeiro, na grande cúpula. E eu espero que essa proposta seja aprovada. É fácil implementar? Outro dia eu vi uma entrevista do Bill Gates para um jornal brasileiro dizendo que era a favor que, se ele desenhasse o sistema tributário, ele próprio seria menos rico do que ele é, ou seja, ele entende a injustiça do sistema tributário mundo afora, mas ele vê dificuldade de implementação, né? E a tarefa da política é construir as saídas para isso. Então, o Brasil teve um grande mérito de levar essa proposta, inclusive com prêmios Nobel de Economia apoiando a proposta. O Stiglitz participou, a Esther Duflo participou, o Zuckman participou, que é do grupo lá do Piketty, pessoas ilustradas mesmo, muito comprometidas com as mudanças econômicas necessárias para enfrentar crise climática, para enfrentar fome, pobreza. E tecnicamente, as propostas, mais de uma, né, porque tem vários desenhos possíveis, elas passaram pelo crivo dos técnicos dos países do G20. Então, nós temos um caminho. É simples? Não é simples. A construção é difícil, né, porque há também muita resistência. Às vezes a pessoa apoia da boca para fora, né, mas o que a pessoa puder fazer para impedir isso, ela tende a tentar, pelo menos. Então, é uma construção complexa sempre, mas o mundo está precisando de ideias novas, porque os desafios que estão colocados são novos e bastante significativos. Ministro, sem querer me alongar, porque a gente está com uma fila grande aí de colegas para perguntar, mas quando o senhor fala nisso, que é preciso que essa proposta, né, avance, por exemplo, no âmbito do G20, a gente está dizendo que ela só é viável desse jeito? Os países individualmente, eles podem ir nessa direção, ou só é viável se houver aí um acordo global? Eu vejo dificuldade numa proposta isolada. Eu vejo alguma dificuldade.
você tem aqui a experiência concreta, né? De quando você tenta cercar por um lado, o contribuinte foge por outro, né? Você tem vários magnatas brasileiros, né, que fizeram planejamento tributário para não pagar. O Brasil tem um dos menores tributos sobre herança do mundo. Um dos menores. E tem vários magnatas brasileiros que, antes de morrer, fizeram um planejamento tributário para não pagar nada. Quer dizer, nem o pouco que o Brasil cobra, o sujeito se dispôs a pagar. Então, a pessoa faz uma fortuna num país, deve todo o seu patrimônio ao país, né, em que ele residiu o tempo todo, fez um patrimônio que vai para 10 gerações, para 20 gerações, um patrimônio infindável. E não tem, às vezes, o desejo de deixar para a comunidade, que é a grande responsável por tudo que ele construiu, para a sua comunidade, para o seu país, os 4% que o Brasil cobra, contra 40% de outros países.